Está começando o podcast Vida Cristã. Onde a Bíblia ganha voz e eu sei, pode descer, Jesus e a esperança. Está no ar mais um episódio do podcast Vida Cristã, um lugar onde a Bíblia ganha voz e a fé ganha direção. Antes de começarmos, eu quero fazer um agradecimento muito especial a empresas fundadoras que acreditaram nesse propósito e hoje ela caminha conosco. Elas contribuem para que tudo isso possa vir a acontecer. O podcast Vida Cristã só é possível porque existe pessoas e empresas que acreditam nesse propósito. Sem elas, nós não conseguiríamos estar aqui. Então, o nosso muito obrigado a Reticar Motores, Shopping Truck, Amiglis, TB Consórcio, Ótica Visão de Todos, KN Idiomas, ao Conselho Federal de Capelania Confecap, Pontual Consultoria Empresarial, Samara Beauty Studio, Céu em Detalhes, Ótica Berlim, Marca da Paz Moda Cristã, Mundo Chocolate, Refinato Odontologia, Automatec, Soluções Industriais e Ater, terapeuta especialista em resgate. Um agradecimento especial também à Franca Gráfica, responsável pelas canecas oficiais do podcast Vida Cristã. A Zoe Modas, parceira que traz elegância e estilo para cada gravação do podcast Vida Cristã. E a Macroma Produções, onde cada episódio do podcast Vida Cristã é gravado com uma estrutura que entrega qualidade e excelência em produção audiovisual. Então, a todos vocês, um muito obrigado pela confiança. E vamos para o episódio. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, pastora Zilde, pastor David. Obrigado. É uma honra ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez esteja muito perto da sua realidade. Todos sonham com um casamento feliz, mas poucos estão preparados para enfrentar as crises que surgem ao longo do caminho. Nossa história de hoje mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo novos capítulos. Se você está passando por uma dificuldade no seu casamento ou conhece alguém que precisa de esperança, esse episódio é para você. É uma alegria novamente receber vocês, pastor David, pastora Zilde, e espero que Deus esteja conosco nesse conteúdo, e eu tenho certeza que o testemunho de vocês vai edificar muitas vidas que vão estar ouvindo e também a minha. Muito obrigada. Muito grata já pelo convite, né? Esse é um tema que tem... eu tenho certeza que é um chamado da nossa vida, que é falar de casamento, tratar isso. E teve um dia que um pastor nos falou assim... Nós trabalhamos com casais, né? Na chat e tal. E aí eu falei, não sei, né, se dou conta, muita coisa. Ele falou assim, olha, se vocês têm um chamado e vocês desistirem por covardia, talvez não vai dar certo em nenhuma outra área. Aí nós, meu Deus, não dá. Se é chamado, então vamos obedecer, né? Então, é que obrigada. A nossa carne pensa que a gente nunca é capaz, né? Com certeza. A gente nunca vai conseguir, sempre tem alguém melhor que a gente, mas quando Deus coloca no nosso coração que a gente tem que fazer, a gente tem que ir e fazer, né? Não é verdade. Então, me conta um pouquinho, como vocês se conheceram? Então, nós nos conhecemos na faculdade. Ele era meu colega e sentávamos na frente, assim. E aí, logo depois, eu descobri que ele era meu vizinho também. E aí... ele era muito jovem, assim, muito tímido e muito quietinho, né? E aí eu falei assim pra ele, eu descobri que você mora perto da minha casa, né? A gente poderia, mas ainda sem nenhuma intenção clara ali, né? Aí eu disse que a gente poderia dividir o combustível na época, né? Muito, muito complicada a vida de estudante. E aí ele falou, tá bom então, pode ser. Segundo ele, o que aconteceu daí? Nunca foi pago? Essa proposta aí de dividir o combustível nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu. Tô esperando até hoje receber. Nunca veio. Obviamente eu paguei de outras maneiras, né? Então foi ali, e aí eu trabalhava em uma empresa, e ele já tinha uma empresa familiar, né? Que ele trabalhava. Tinha 19 anos dele. Eu sou um pouquinho mais velha do que ele, 3 anos, então... aí a gente se conheceu assim. Eu já tinha uma história, né? Porque eu me casei muito jovem, me casei com 16 anos. E com 18 anos eu já tinha passado por um divórcio. Nossa.
Então, foi bem, pra mim, assim, conhecer o David e imaginar que isso seria um casamento e que duraria para sempre, que é o nosso propósito, era algo, assim, totalmente fora do meu contexto, Porque né? tu já tinha passado um trauma, Isso. um medo da separação, né? E tudo Isso, mais. e também de pensar que casamento não era pra mim, né? Sim. Então, foi assim que a gente se conheceu. Na faculdade, a gente sempre esteve muito... Aí, então, ele me fez uma proposta, né, David? Me fala a Eu fiz proposta. uma proposta para ela. Como nós temos uma empresa que era familiar, fundada pela minha mãe e tal. Só que eu, quando tinha 18 anos, eu assumi essa empresa de forma... mesmo sem capacidade. Sim, só. Meu pai disse assim, ó... tu quer continuar? Eu disse, sim, não sabia nem o que estava fazendo, né? Ele disse assim, não, eu vou fechar. Daí eu disse, não, eu vou continuar. Daí ele disse, então, tu vai continuar, tu se vira, né? E eu disse, beleza, fui lá. E você nem sabe o que aconteceu, né? Muitas situações, muita dificuldade, Eu muita imagino. imaturidade. Então, Tudo fiz novo. muita coisa errada por não saber, mas estava ali. Aí, quando eu conheci a Zilde na faculdade, comecei a fazer a faculdade, pensei, a faculdade vai me ajudar de alguma maneira eu poder fazer esse negócio Era o curso de administração. funcionar. Aí a gente começou a se conhecer e tal, aí eu fiz a proposta. A proposta que eu nem sabia o que estava fazendo. Qual que foi? A proposta dela disse assim, eu pedi, quanto que você ganha onde você trabalha? Ela trabalhava há 7 anos numa empresa, né? Ela tinha um cargo lá de gerência e tal. Perguntei, quanto você ganha lá? Ela me falou quanto ganhava na época, era um valor bom pra época, né? Sim. 2000, no ano 2000. Ano 2000. Eu disse assim, não, isso que você recebe aí, tranquilo. Eu pago. Não, sim. tu vai ganhar até o dobro. Tu vai que ele ganhar falou. bem de boa. E a Zilde, Foi. mais Me louca, demiti, mais olha louca só. do que eu, pediu as contas lá E foi. e foi. Meu Deus. E daí aí A começou, gente tava namorando ainda. aí começou o grande dilema, porque Meu Deus, início de namoro e empresário. Meu empresários Deus. trabalhando juntos, quem trabalha junto sabe o grande desafio que é o Meu Deus. casal dividir o trabalho, né? E dividir em casa, dividir o relacionamento com o trabalho, responsabilidade. Meu Deus. Tudo E ainda isso. mais que não era uma situação nada comum, assim, pra mim, né? Porque eu vinha de uma realidade que eu sempre fui muito organizada financeiramente. Então, eu tinha minhas contas tudo em dia, eu não comprava se eu não tinha o dinheiro. Na época, eu não tinha cartão de crédito, né? Eu não tinha, mas existia cheque. Eu raramente usava o talão de cheque, porque eu geralmente só comprava. E eu só comprava se já tivesse a provisão, né? E aí, quando eu conheci o David, ele falou isso, eu pensei, tá tudo certo. Mas aí não era essa a realidade, né? Porque a situação lá era bem difícil, muitas dívidas e também nem o aluguel da empresa, assim, ia chegando perto do dia, era uma luta, porque não tinha dinheiro para pagar e não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E ainda um pouco antes de eu ir trabalhar lá, olha só, Maiara, a coragem desse moço. Eu fui viajar com a família dele, né? A gente foi viajar pra praia e tal, a gente não conhecia Jesus ainda. E aí ele me deu um anel. Um anel foi o primeiro presente, um anel assim, muito bonito e tal. E eu falei, meu Deus, né? Esse piá aí, ele quer casar comigo, eu acho, mas eu não quero. Eu pensava, meu Deus, eu não vou casar. Então, tava ali um pensando uma coisa, o outro... E você, na verdade, era só um anel. Não tinha. Não, eu já tinha intenção. Ah, tu tinha intenção. Eu já tinha intenção, eu dei o anel pra ela. Bem sinceramente, assim, eu não Não fez o pedido. não tinha, assim, tipo, uma intenção específica, né? Eu disse, eu vou dar um presente pra ela, né? Presente pra me impressionar, eu acho que ele pensou. Aí, ele me deu esse anel e a gente começou, então, a namorar, né? E foi ficando sério. Só que quando eu me demiti e fui, então, trabalhar com ele, eu já não conseguia mais pagar o aluguel de onde eu morava, e nem minha faculdade. E aí a gente não esse salário nunca veio, né? Mas ele fala hoje que eu iria ganhar mais, mas não falou quando, né, amor? Isso, eu falei pra ela que ela Quando, iria... né? Eu não fui muito específico, né? Eu falei pra ela, você vai tirar o que você tira ali, você vai tirar mais do que isso tranquilamente. Mas daí ela não entendeu qual era o tempo que isso iria acontecer. E o tempo foi bem... Foi difícil. Foi difícil, muito difícil. Foi muitos anos assim. Aí eu não tinha mais dinheiro, então eu fui morar na casa dos pais dele, mas não junto, porque os meus sogros não aceitavam isso, sabe? Eles não eram cristãos ainda, né? Não conheciam
Jesus, mas o meu sogro tinha alguns princípios e Sim. que morar junto na casa dele, não. Aí eu ficava num quartinho, que era o escritório da família, né, na casa. E ele ficava no quarto dele lá. Mas a gente ficou uns 2 meses só. Aí a minha sogra, ela deu um empurrãozinho, né? Ela falou assim, olha, não adianta, vocês já estão juntos, né, namorando. Por que vocês não vão casar? Mas daí casar a gente não tinha nenhuma condição financeira na época. E aí a gente foi morar junto, né? Assim, em 8 meses. Tudo... Foi bem rápido. Isso. A gente noivou antes disso, né? A gente fez um noivou com 6 meses de namoro. Aí ele me deu a aliança, né? De noivado. E fez 25 anos já, né? Desse noivado em 2000 e... Esse ano. Dia 12 De junho. de junho. Fez 25 anos do noivado. E aí a gente foi morar junto. E eu ainda mais por necessidades. Do que tu tava passando. Mas ainda não caindo muito a minha ficha, assim, eu pensei, Não vai dar a gente certo. vai morar junto, mas eu não vou casar? Eu pensava, casar não? Porque quando eu tinha me divorciado, isso foi uma etapa muito difícil na minha vida, e eu lembro que quando eu contei pra ele, eu fiquei, tipo, mal, sabe, assim, eu nem dormi de noite pra contar, porque ele não tinha tido essa experiência, então ele nem sabia qual era o nível de trauma que eu tinha, né? Sim. Aí eu fui contar. E aí ele falou, meu Deus, nós temos que contar pros meus pais, né? Aí eu fui contar Meu pros Deus. pais dele, tipo, numa mesa, assim, eu lembro até hoje, eu falei, olha, tem uma coisa, a gente tá namorando, mas eu tenho um passado, né? Eu tenho um divórcio. Porque quando eu me divorciei, Mayara, eu era muito inocente, assim, né? Morava no interior, então eu vim pra Chapecó, e eu pensava... Quando eu me divorciei, eu pensei, eu vou pegar meu certidão de casamento, de nascimento de volta. Uhum. Ninguém me conhece, eu nunca vou contar. E não vai ficar lá o divorciado. Não, eu não vai. Eu pensava, tá tudo certo. E eu vou começar a minha vida aqui, né? E vou... Só que, pra minha surpresa, foi que quando apareceu o meu divórcio ali, eu peguei aquela certidão averbada de divórcio. Meu Deus, aquilo pra mim foi o maior trauma, assim. Peso. Um peso muito grande. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus do céu, e agora? Aí fui mudar os documentos, fazer a alteração do nome, e apareceu lá, na minha identidade, assim, a averbação de divórcio, até na identidade. Aquilo eu pensei, isso aqui eu vou carregar para sempre isso. Aí, quando a gente foi para a igreja, né, eu já participava. Aí convidei ele, e o David tinha uma resistência muito grande com a igreja evangélica. Porque nós tínhamos, nós tínhamos muitos problemas financeiros, Sim. aí a gente chegou numa situação de que a gente não via mais uma saída. A gente não via mais uma alternativa humanamente falando. Sim. Porque nem que nós vendêssemos a empresa 10 vezes, a gente pagaria o que a gente devia, né? Porque a gente foi acumulando, mas a gente vai levando, né? Enquanto naturalmente nós, seres humanos, a gente faz isso, a gente vai levando até que a gente pode fazer. Só que chegou um momento que a gente não deu mais, travou tudo e a gente não tinha mais condições. E pra você nem Deus podia resolver, né? Na realidade, nem tinha essa noção Nem tinha isso, que Deus né? podia fazer algo. Na minha cabeça, se existia alguma coisa que pudesse ser feita, eu teria que fazer. Sim. Aí que a Zilde veio com a proposta. Ela disse assim, eu já frequentei uma igreja, né, onde várias coisas aconteceram na minha vida, através Da igreja. através de Jesus e tudo mais. Daí eu falei pra ela assim, tá, nós já estamos quebrados, né, não temos dinheiro pra nada. E você vem me falar de igreja, porque a concepção que eu tinha de igreja evangélica, qual era? É aquela que a maioria das pessoas tem. Quando fala de igreja evangélica, dá dinheiro pra pastor, só essas coisas. Tu tem que entregar lá 10% do que você ganha. Eu disse assim, nós não temos nada, vou entregar o quê? Mas, como a gente não tinha o que fazer, eu disse, tá, vamos lá. E isso foi muito pontual para nós, Mayara, porque o que acontece? Bem nessa área, eu na época fazia alguns propósitos com Deus, né? Mesmo sem ter o entendimento, não era nem batizada, nem nada na igreja evangélica, mas eu fazia... Eu sempre penso que foi a maneira de Deus me atrair a Ele, né? Por uma necessidade. Então, eu fazia os propósitos, assim, olha, eu vou ofertar tal valor por causa de algo. E acontecia, tu acredita? E aí, eu lembro que na época, eu falei isso pro David, e ele tinha essa resistência. Eu falei, ele falava, não, ainda naquela igreja, tinham falado pra ele
que tinha uma laranja na porta. Que quantas sementes tivesse, seria quanto a pessoa teria que ofertar. Aí eu falei, olha, eu já vou lá faz alguns anos e nunca ganhei uma laranja. Eu acho que isso não é verdade, né? Então, ele aceitou ir, nunca ganhou a laranja. Era tudo... As pessoas falam, né? O que não conhecem. Sim. Então, foi aí que a gente começou a caminhar nessa direção. E daí foram desenvolvendo, tu foi conhecendo mais, né, de Cristo, foi vendo que... Isso, quando a gente chegou na igreja, aí a gente começou a entender, aí o nosso pastor na época nos chamou, né? Depois de algum tempo que a gente frequentava, ele disse assim, ó, eu percebo que vocês têm participado, têm sentado bem na frente, têm sido assíduos nos cultos, então... e vi também que vocês não são casados. E daí, a gente, conversando com ele, disse assim, ele falou, não, nós somos casados sim. Eu já lá no fundo, já veio aquele medo, né? Meu Deus, agora eu vou casar. E daí, né? E aquele trauma, e eu falei, não, a gente é casado, pastor, a gente mora lá em tal lugar. Porque na minha cabeça... Morando junto é casado. E era o que eu tinha proposto no meu coração, então ficar morando junto pra sempre, sem casar. Sem oficializar com um documento, né? E eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, todo mundo ainda pensa assim, vou morar junto, eu tô casada. Mas eu acho que é justamente isso. O medo de tu ficar presa àquela pessoa e não dar certo, algum trauma, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que hoje moram junto, anos, 10 anos, 12 anos junto, não são no papel, não, mas eu sou casada, entende? Eu acho justamente que é um trauma, um medo que nem você tinha, né? Exatamente. Então, As pessoas têm essa falsa ilusão de que eu não estou casado, então, se não der certo, Pronto. cada um vai pro seu lado, não dá trabalho, não precisa fazer nada, não precisa dividir nada, tá tudo certo. Vou encontro uma outra e assim vai, E né? você sabe que a gente ouve muito dos casais que, às vezes, encontra alguns casais que dizem assim, ó, mas enquanto eu só vivia junto, tava tudo bem, a gente vivia bem. Depois que a gente casou, parece que o negócio descambou. A gente tem ouvido muito isso. E eu acredito, Mayara, que isso é mesmo um padrão que foi incutido na nossa mente, né, enquanto Sim. sociedade. Que não precisa casar, que isso é coisa ultrapassada, que um documento não muda nada. Mas diante de Deus isso tem um peso também espiritual, né? Com certeza. Então a gente hoje aconselha muitos casais e a gente fala sempre isso. É importante vocês estarem regularizados diante de Deus e dos homens. Então, na época, nós falamos, a gente não tem dinheiro para fazer um casamento. E o nosso pastor, na época, nos orientou com sabedoria. Ele falou, não, mas não precisa de festa, não. Essa parte não tá, como que eu vou dizer, condicionada no protocolo. Vai lá, faz o civil, vem aqui, eu dou a bênção e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. E foi que a gente fez, né? A gente se casou, fez o civil e... A gente não tinha dinheiro para pagar o casamento. Daí a gente juntou os casais, né? Eu tinha 2 ou 3 casais, 3 casais de padrinhos, eu tinha mais 3. E né? eles pagaram o nosso Eles pagaram o nosso casamento, pra você ter uma ideia. Sim. Um dos padrinhos do nosso compadre, o Wagner, ele era nosso padrinho de casamento. Ele foi o fotógrafo do dia do casamento. Foi tudo. E ele foi o churrasqueiro da Ele é sua festa. carne lá em casa, lá né? no salão de festa do nosso apartamento. Meu Deus, 1001 utilidade. Olha, a gente já tinha uma filha quando isso aconteceu. A Júlia Demorou, já tinha então? nascido. Isso, a gente demorou. Então, a gente se casou no papel em 2004. Então, a gente já estava junto fazia 3 anos. 3 anos sem o civil. Aham. Sim. E a gente nunca teve, assim, grandes discussões, grandes desavenças, assim, de brigar, ao ponto de pensar que não tinha brigavam. jeito. A gente nunca foi. E isso, Mayara, foi uma cura para minha vida. Eu creio que de Deus mesmo, pela misericórdia dele, ou pelo propósito mesmo que ele sempre teve na minha vida, porque o meu antigo relacionamento foi terrível. Tipo, foi para destruir qualquer esperança de que eu pudesse ter um casamento feliz um dia, né? Uhum. E aí, quando o David apareceu, e eu falo isso sempre com muito carinho, né, pra ele, que ele foi cura pra minha vida. Porque ele nunca me jogou na cara isso. Tipo, quando eu cheguei, eu namorava, depois do meu divórcio, né, eu namorava. Então, se começasse a ficar sério, eu já acabava o relacionamento. Sim, e ele nunca jogou na cara Não, nada, né? e Isso é eu bom. contei tudo pra ele, e ele falou, olha, o que você fez até hoje, pra mim, não importa, desde que o que você vai fazer de agora em diante, sim, isso tem importância pra mim. É.
E aí eu pensava, vai ser só um tempo. E foi sempre. Eu nunca ouvi isso. Ouvi essas acusações dele. E também é algo que... Como era algo que eu não gostava pra minha vida, Mayara, e eu acho que é isso que fez o nosso casamento dar certo, é que nós sempre fizemos acordos. Tipo, combinados. E não assim, brigando aqui, discutindo. Não, a gente senta, um marca uma conversa com o outro. Então... Marca uma briga. Marca uma briga. não vale Sempre igual. combinando alguma coisa. Isso. Alguém falou... alterou a voz aqui, né? Porque como a gente fez 2 faculdades junto e a gente sempre trabalhou junto, a gente sempre fez tudo junto. Então, não tinha o tempo de... Era ali mesmo, né? Então, às vezes, nós tinha alguma divergência na empresa e o David, no início, ele sempre foi muito tímido, né? Isso aí é uma coisa que ele vai contar aí, que foi algo que Deus realizou, assim, uma obra muito grande na vida dele. E antes dele comentar, eu quero dizer que nessa parte ele sempre foi cura pra minha vida, porque no meu antigo relacionamento, por exemplo, se não na noite ali, né, o meu ex-esposo queria ter relação e às vezes como ele usava muitas palavras, sabe, de ofensa, de grosseria, eu não queria, né, que é o Imagina, normal. A mulher é muito emocional. A mulher muito... é totalmente emocional. E aí eu ia às vezes dormir no banheiro. Ele não me batia nem nada. Mas era pra fugir. E aí ele jogava água por baixo da porta. Meu Deus. E pra molhar minha coberta. E aí, então, quando eu me casei com o David, e às vezes a gente sempre trabalhou muito daí. A gente trabalhava muito, assim, e estudava à noite, né? Então, era um dia muito longo e à noite, e às vezes eu tava cansada, né? E ele não falava nada. Não me ofendia. Ele entendia. E eu pensava, meu Deus, né? Tá certo isso. Tá certo. E aí, a gente já, cristão, ele ia orar, depois eu descobri isso. E não era, tipo, uma vez a gente trabalha com o curso Casados para Sempre, né? E aí um dia eu falei, meu Deus, amor, esse dado aqui não tá certo, né? Que um homem pensa em sexo, tipo, 200 vezes num dia. E aí eu falei, isso tá errado, né? Porque pensei se ele é tão compreensivo. E ele falou... Ela disse, você não é assim, né? Eu disse, não, capaz. Penso umas 199 só. Aí eu falei, meu Deus... Então, eu falei... Mas ele era muito paciencioso, era diferente, né? Isso, ele era Foi uma diferente. cura. Foi uma cura. Eu creio hoje, eu não tenho dúvida com certeza. que foi uma cura pra minha vida nessa área. Foi um trabalhar, Um né? trabalhar de Deus, assim. E hoje eu entendo tudo com um propósito de me curar. Pra mim, hoje, não existe relacionamento, Mayara, que eu vou conversar, às vezes, que a gente vai fazer algum atendimento de casais, que eu penso que não tem jeito. Eu sempre penso que Deus, ele pode fazer. Ele pode restaurar. Porque se a gente crê que Jesus ele é suficiente e a pessoa, como no outro episódio que foi comentado, a pessoa escolhe, toma essa decisão que eu vou fazer diferente, então eu tomei essa decisão. E se tem coisas que eu tomei a decisão de não fazer, e eu sempre me policiei muito nisso. Hoje, até um dia minha mãe falou, meu Deus, tu mudou tanto que você parece... Amortecida, ela usou. Porque eu sempre penso que vai ter jeito. Sim, vai resolver. Vai resolver. Então, do meu jeito acelerado, do meu jeito, não tava dando, né? Sim. Então, eu tomei a decisão também de não acusar. Isso, se o David falar qualquer coisa, de alterar a voz, eu não faço. Se eu fizer, ele não faz também. Então, a gente... se controla, né? Isso é bom. Você sabe que quando a pessoa tá nervosa, precisa de 10 segundos para oxigenar o cérebro. Senão a gente fala o que vem na boca. É verdade. Entende? Então, quando o cônjuge fala alguma coisa assim, ríspida... A gente já quer responder, né? Lá em na casa hora. a gente tem uns pega assim, então... a pessoa tá falando, tu já quer... tu já quer também devolver na mesma moeda. Então, isso foi uma coisa que sempre a gente procurou fazer. Então, respira... Sai de perto. Respira um pouco, vai lá na sala, depois... Mas eu não deixo passar, entendeu? Uhum. Depois... Resolve. Vai lá e fala, olha, aconteceu isso e Não isso. deixa virar uma bola de neve, né? Não pode deixar, porque senão o casamento vai se tornando difícil, né? Uma estratégia para os homens, né? A gente comentou da questão sexual. Estratégia... Às vezes chegava na noite, ali, ela estava cansada e tal...
Daí, quem é homem sabe, né? Tu chegava mais perto, assim, disse, hoje vamos dormir hoje, tô cansado, não sei o que. Eu disse, beleza, né? Aí eu ficava quietinho, eu pegava, saía, descia da cama, nós temos lá em casa uma sala de oração. Eu levantava com a minha cobertinha e ia. E daí ela percebia. Dava 30, 40 minutos, ela aparecia lá. Viu, vamos dormir na cama. Eu disse, mas você não tava com sono? Ela disse, não, vamos dormir na cama. Eu disse, sim, já vou, só um pouquinho. Tá orando. Ele ficava orando. E isso, tipo, Esperando que ele orava. Meu Deus, muda minha esposa. Eu não sei o que ele Senhor. falava. Mas só que eu pensava, meu Deus, Faça minha né? esposa não ficar tão cansada. Restaura as forças, dá vigor. Dá vigor. E aí eu ia lá chamar. Hoje a gente tem sala de oração, né? Mas na época, quando não tinha, ele saía igual, ia lá no chão, ajoelhava, colocava aquela coberta. E eu ia lá. Meu Deus, menina, essa criatura. E tava ali. Então, foi Dormia um tempo. pouco, eu orava um pouco. Que legal, bacana. E Foi aí, esse como é que tempo. foi? Então você comentou comigo aqui que vocês nunca tiveram uma briga assim. Não. Passaram por alguma crise no casamento? As crises era por causa dessa questão financeira mesmo. Uhum. Mas nunca, como a gente fez acordos, Mayara, desde muito cedo, assim, quando a gente conheceu Jesus e a gente decidiu casar, nós fizemos acordos de palavras que nós não falaríamos dentro da nossa casa. E isso é uma verdade que a gente pode falar que funcionou, e eu creio que foi isso. Por pior que fosse a situação, então não tinha dinheiro, por exemplo, né? Pra nada. Tipo, às vezes nós passávamos um mês assim, com R$100. Nós ia no mercado com a calculadora, e eu lembro assim muito bem da primeira vez, assim, eu super me compadeci. O David gosta de panetone, né? Próximo do Natal era, né? Era próximo do Natal, nós com a calculadora. Dentro E do aí, mercado. nós somando, não tava na nossa lista um panetone. E aí ele pegou um panetone, Coloquei no carrinho. colocou no carrinho. Aí eu somei ali, e daí chegou no final, assim, ia faltar algumas coisas, alguma coisinha que era essencial, mas o panetone na época era também muito barato. R$4,25. Ele lembra até hoje do valor. E aí ele falou, né, não vai dar. Então, vamos tirar o panetone. Daí ele tirou o panetone e colocou em qualquer prateleira ali, não no lugar certo. Aí eu fiquei andando ali, falando, meu Deus, né? Que difícil também, nem panetone, né? Então, eu falei, mas eu não gosto de panetone, né? Dificilmente eu como, mas ele ama. Então, eu falei, vamos deixar outra coisa, vamos levar o panetone. Ele voltou lá e pegou. Pegou na hora, que nem criança, Nossa, sabe? queria muito. Queria muito. Então, a gente fez isso, assim, durante vários anos. Foram uns 6 anos. De muita... Eu, tipo, tinha muitos calçados, né? Então, quando me casei. E eu fiquei, assim, tipo, 6 anos sem comprar nem o chinelo. Nada. Nenhuma Havaianas, nada. E aí, como a gente tinha a Júlia pequena... Eu lembro no primeiro ano de aniversário dela, a gente ia fazer um bolinho lá em casa mesmo, com algumas crianças e a família. E eu falei assim, eu não comprava, sabe? Por isso que hoje eu falo assim, as mulheres vêm e falam, a gente tá endividado. Mas aí eu vejo a pessoa comprando o que não precisa, entendeu? Para Sim. impressionar não sei quem. Nós não fazia isso. Eu falava, a gente não pode pagar, a gente não vai comprar. E a gente não comprava. Só que uma coisa bem importante que a gente nunca falou dentro da nossa casa, eu não tenho e eu não posso. A gente tinha bem esse importante entendimento de que era um momento, era uma fase que a gente estava enfrentando. Mas a gente nunca proferia a palavra assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, a gente não tem condição. Isso influencia muito dentro de um lar, né? Muito, porque o que vai acontecendo? Na cabeça da criança também, vai incutindo nela que os meus pais não podem, os meus pais não... isso não é pra mim. Eu escutava muito isso quando eu era criança. Não, isso não é pra você. Então, as palavras, Mayara, elas não são inocentes. E elas nunca voltam vazias. A palavra de Deus diz isso, né? Então, nós frear a nossa língua, né? A Bíblia fala que a língua é o órgão indomável do nosso corpo. Sim. Então, nós temos essa consciência. Eu penso que é só o Espírito Santo de Deus mesmo para trazer essa consciência. Às vezes eu vejo as pessoas falando pro filho palavras assim, tudo que ele pega quebra. Ele é um desastrado mesmo. Ou meu marido não presta pra nada. Minha esposa é uma folgada, nós sempre levamos muito a sério isso. E por muitas pessoas até é levado considerado religioso,
Mas eu não tô nem aí. Eu sempre falo assim, às vezes alguns amigos falam, mas lá vem a Zilde dizer que isso não é de Deus. Mas eu não ligo para o que as pessoas falam, porque eu sei que isso tem peso e funcionou na nossa casa. E se funciona na nossa casa, pode funcionar na casa de todas as pessoas. Então, quando você vai ter uma DR ali com o teu marido, ou com a tua esposa, que a gente não é, vocês nunca brigaram então, né? O nosso pastor, às vezes, ele brinca, ele fala, vocês não têm testemunho forte de restauração, né? Aí eu falo, nós sempre fizemos escolhas. Como eu já tinha esse trauma e eu decidi, então, que seria diferente a minha vida, eu me posicionei em Deus. Olha, isso era coisa que eu não gostava. Palavras, ofensas, você falar para o outro aquilo que o outro é, o outro não muda. Tipo, eu acusar o David, ele me acusar. Você sempre faz assim. Isso machuca, Você né? nunca vai mudar. Você... Eu sempre falo para os casais que, às vezes, no momento da raiva, no momento da briga, a intenção... Qual é a tua intenção? É resolver o problema Eu feri. ou você ferir outra pessoa? Outro dia, nós conversando com um casal, eu disse assim, quando você profere palavras sobre a vida da tua esposa, é como se você tivesse uma faca na mão. E você fosse lá e desse uma punhalada no peito dela. Então, porque palavras, como a Júlia falou, as palavras não são inocentes. As palavras, a palavra diz, né, que a palavra, ela, depois de lançada, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi lançada. Então, a palavra diz que a palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Então, depende de como nós utilizamos ela vai ser bênção nas nossas vidas ou ela vai ser maldição. Cuidar Mas- muito que falar dentro de casa, né? Isso, e quando for ter um conserto de alguma coisa, você não vai criar outro problema. Então, você acorda ali já com a tua mente. O que eu quero? Qual é a minha intenção? Quando o David falou isso, né? Aí, nós sempre fizemos acordos. E os acordos é assim, ó. A palavra diz em Amós, né? Andarão dois juntos se não houver acordo? Não vai haver. Não andarão junto. Então, eu sempre falo, você quer ficar casado? Quando a gente aconselha algum casal. Então, na nossa casa, funcionou fazer essas escolhas, Maiara. Então, nós tivemos essas dificuldades, né, aí. E outra dificuldade foi também quando nós já tinha a Júlia, nós decidimos ter um outro filho. E aí, a gente começou vamos ter um filho. Mas a gente nunca planejou, assim, tipo, na época que a Júlia nasceu, e hoje eu vejo, às vezes, o casal Sim. querendo ter tudo primeiro, né? Aí nós falamos, vamos ter um filho no meio da Vamos. faculdade. Tipo, No Não meio era da o faculdade. momento. No meio da faculdade, vamos ter um Sem filho. um Vamos. recurso, sem só um vamos. recurso, nem conseguindo pagar a mensalidade. Nós, então tá, vamos ter um filho. E a gente, no primeiro mês, a gente já engravidou e a Júlia nasceu. E daí a gente não sabia nem o que fazer com ela pra mim ir pra aula. Sim. Nossa, foi bem difícil. E aí eu voltei pra aula com 2 meses, porque eu não queria perder a minha turma, né? Porque ele era meu colega, então... Aí a minha cunhada ficava na nossa casa, namorava meu irmão E cuidava. e cuidava da Júlia pra nós. E aí, quando a gente pensou em ter o segundo filho, aí começou a dificuldade, porque eu tive um aborto primeiro, quando a Júlia tinha 3 anos. Mas aí eu falei, Deus sabe Não todas as quis. coisas, Deus não Tá quis. tudo certo. Aí a gente fez alguns exames, eu fiz, não tinha nada. Então tá. Dali um ano, a gente engravidou de novo. Aí, o segundo aborto. Meu Deus. Aí nós... Foi um baque Aí também, já foi né? um baque. Mas ainda assim, a gente orou, amém e tal. O doutor pediu mais alguns exames e nada. Aí, a terceira vez que eu engravidei, a gente já tinha uma palavra que a gente teria um filho. A gente já tinha um nome, que ele seria Davi, né? Que hoje a gente tem. Sim. Mas aí ainda teve o terceiro aborto. Nossa. Quando aconteceu o terceiro aborto, eu fui pra casa. Eu orei, Maiara, a tarde inteira. Eu imagino como é que tu deveria estar depois de ter de Aham. 3 abortos, né? 3 abortos. E aí eu fiquei orando sobre a minha barriga e eu determinava que Deus ia trazer vida para aquele ventre. E aí eu marquei uma ultrassom no outro dia, ao invés de internar para tirar. E fui fazer uma ultrassom. E quando o médico falou, eu e o David se olhamos, o médico falou, em outro médico que não sabia que estava morto, né? A gente foi na outra Uma outra Outra clínica. clínica fazer um outro ultrassom, porque a gente cria que Deus poderia tornar Ressuscitar, trazer a ressuscitar. vida a ali. da vida. Mas já tinha dado como morto. Sim, Já já tinha estava, dado. não E tinha aí o batimentos. segundo diagnóstico foi de morte de novo. E ele falou assim, olha, mãe, tem uma má notícia, né? O teu bebê aí tá sem batimentos e tal. E eu falei, amém.
E eu lembro até hoje, assim, que nós falamos, vamos fazer como Davi, né? Até aqui, quando Davi levantou ali, de 7 dias orando e clamando para o menino viver. Não viveu, eu fui para casa, nunca mais questionei Deus sobre aquilo, por quê? Tantas pessoas têm e não criam, mas nós queríamos, e agora numa situação um pouco melhor, financeira não totalmente resolvida, mas já bem melhor do que a primeira situação, né? E aí ainda não deu. Nesse dia, assim, foi 2 dias antes de eu internar para tirar, eu chorei os 2 dias, assim, desesperadamente, clamando por vida, e não dava. Aí a gente fez mais exames, a gente foi para Porto Alegre, numa clínica de fertilidade, para ver se tinha algo de errado entre nós, nada. A gente orou muito, a gente orava muito pelo assunto. Aí quando a gente engravidou de novo, da 4ª vez então, aí a gente teve o nosso filho. E hoje ele tem 15 anos, uma bênção na nossa vida. Foi um milagre, né? E assim, ó, Mayara, hoje a gente sempre fala, né, que os nossos filhos, a nossa filha já é casada faz 3 anos, e ela, eles puderam ver dentro da nossa casa que é possível. Alguns vêm para Jesus com a ideia de que casamento é difícil, por causa que mesmo os pais estando em uma igreja, não quer dizer que isso é diferente na casa, né? Então, o que você vive, o que a gente vive dentro da nossa casa é o que de fato vai trazer de verdade para a vida do filho, né? E eu lembro quando o nosso filho tinha 6 anos de idade, nós estávamos num casamento. E aí ele tava lá, né, David, sentado. Tava lá com fome, sabe, criança em casamento, né? Tava lá com fome, lá, debruçado na mesa, tipo assim. Aí o pastor começou a fazer os votos, né? Começou a falar, na alegria e na tristeza, na saúde e da doença. Ele levantou a cabeça, eu vejo a cena na minha mente. Levantou a cabeça, ele falou, olha só. Meu Deus. Não, deveria ser proibido criança vir em casamento. Meu Deus. lembro disso. Tinha que ser proibido. Olha só o que ele tá falando. Ele tá dizendo que na saúde e na doença. Tô vendo um monte de gente aqui que não morreu, né? Até que a morte os separe e tal. E já tá separado. Não, isso não tá certo. E ele não entendia isso. E ele ficou algum tempo sem ir em casamento, Mayara. Meu Quando Deus. convidava pro casamento, nós convidava a família, ele dizia, não, eu não vou. Aí uma vez tinha um, né, que convidou nós pro casamento e ele falou, não, mãe, eu não vou. Porque criança vai em casamento passar fome. Eu vi mentira. Porque esse aí já mentiu pra alguém. Porque eu ia na escola bíblica, na escola dominical, lá com o filho dele. Então tá casando com outra? Não é com a mãe dele? Então eu não vou nesse casamento. Então, o que acontece, Mayara? Hoje, lá fora, ficou muito comum você casar e descasar e casar de novo. E aí, perdendo a esperança até, né? Que pode mudar. Mas nada vai mudar se ambos não tomarem essa decisão de que, olha, eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar isso em mim, porque a nossa mente é um campo de batalha, né? Se eu ficar aqui colocando para fora as minhas dores, não levar para a cruz, que é onde pode resolver, eu jogar em cima do outro a minha frustração, as minhas decepções, aquilo que, no meu caso, aquilo que eu já tinha, mas dificilmente o nosso casamento teria dado certo. A gente precisa entender uma coisa, que Deus, ele não transforma casamentos. Deus, ele transforma pessoas, os indivíduos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser tratados. Nós precisamos permitir que Deus trate o nosso coração, transforme a nossa vida, para que daí, então, ele possa estar mudando a realidade do nosso casamento. Sim, Então, a nossa vida, nós precisamos ser tratados. Mas a minha esposa não entende. Mas ela não quer mudar. Se ela não quer mudar, mudo eu. Hoje nos casamentos tem muito isso, né? Porque a mulher que tem que ser A culpa é do sábia. outro. A mulher que tem que edificar a casa. A mulher que tem que ser aquilo. Mas se a mulher não tá conseguindo, se a mulher precisa de, sabe, tá ainda se estruturando, porque a gente né, vai mudando, mas é aos poucos, né? Eu busco isso diariamente. Só que não é assim, virou a chave, tu tá transformada. É um processo, é um dia de cada vez, né? E como a gente pode resolver esse problema quando a mulher não tá conseguindo ser uma mulher sábia dentro de casa? Como que... Um dos dois precisa virar a chave. Aquele que tiver entendimento primeiro precisa entender que se eu quero permanecer casado, se eu quero que o meu casamento
esteja, conforme a palavra diz, até que a morte o separe, alguém vai precisar. Procurar uma ajuda. Mas e a desculpa? Eu não consigo. Mas procura uma ajuda externa, Mayara. Porque assim, ó, você buscar um aconselhamento, você buscar alguém que se importe. Porque Sim, ainda que existem ajuda, pessoas né? que se importam com a vida do outro, entendeu? Então, você procurar alguém que não que vai espalhar o teu caso, Sim, mas que vai ajudar, que né? vai ajudar, que vai dizer, olha, eu tenho isso e não, o meu conselho é que não deixe isso ficar muito grande, entende? Tipo, agora, Resolve já. já. Então você não espera o motor, né? Quem tem carro aí, o carro, você não espera fundir o motor para daí você procurar uma ajuda. Então Sim. a manutenção, eu penso que é extremamente importante. Você estar em ambientes que vai te fazer refletir sobre o teu relacionamento. A nossa filha casou e eu lembro que no mesmo ano a gente tem um retiro por ano, né, da igreja que a gente organiza. E ela falou, mãe, eu já vou ir nesse casamento, eu já vou ir nesse retiro. Daí eu falei, mas você casou agora, né, filha? Ela falou, é justamente para ir ouvindo sobre o assunto, para nunca deixar Isso acontecer. Isso. Então a gente precisa, porque logo que a gente casa, geralmente tem as dificuldades ali Tem, da adaptação, muito, né? uhum. É difícil, então São precisa. duas pessoas diferentes, né? Nossa, Dois hábitos duas diferentes, culturas. duas culturas, dois... Isso. É, É extremamente difícil essa adaptação. Então, você estar ali envolvido. E eu lembro que eu sempre falava para ela, filha, eu não quero que você fique me contando, tipo, dificuldades ali, porque isso era um acordo que eu e o David sempre tivemos, também, Mayara, que é extremamente importante você não ficar brigando e trazendo a família do outro, acusando, separar, entendeu? né? Separar isso. Então, o David, eu nunca fui falar do David lá na minha casa, Sim. nos meus pais, né? E o David, imagina se o David tivesse feito isso, já que tem a fama de que sogra tem dificuldade com nora, né? Sim. Então, o David, nós tomamos a decisão que ele não falaria. Eu sou o genro preferido da minha sogra, né? E tá eu tudo sou a nora, certo. Então, porque eu sou única. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. No casamento de vocês, teve algum período que vocês... que chegou assim o casamento no extremo e falar assim, não dá mais, não aguento mais esse casamento, quero separar? Teve algum momento assim? Olha, foi só bem no início mesmo, ainda ali antes de nós nos casarmos oficialmente, eu tentei arrumar a mala, né, um dia. Um dia eu cheguei em casa, daí nós morávamos num apartamento que era em cima de uma padaria. Aí tinha só uma escada de acesso, então eu cheguei em casa, chavei a porta, e daí a Zilde começou com aquela história. Eu não lembro por que começou a briga. Eu não lembro. O que aconteceu? Eu só sei que quando eu cheguei lá no quarto, ela tava com a mala em cima da cama. Arrumando, pegando as roupas. Porque eu não aguento mais. Porque eu não sei o quê. Porque eu falei que não sei o quê. E falando. E eu fiquei quieto, deixei ela lá. Ela falando. Peguei a chave e coloquei no bolso. E ela disse, agora eu vou embora. Eu vou embora porque eu vou embora. Pegou sua mala e saiu. Daí chegou lá embaixo, a porta estava chaveada. Onde é que tá a chave disso aqui? Eu quero sair. Então eu disse, Não sei. não sei. E era geralmente as nossas como que o Davi diz? As nossas divergir ideias por causa da questão financeira. Porque o David era muito acostumado a, tipo assim, não ter e deixar, entende? Mas eu não, tipo, se eu não tinha, eu não achava normal você pegar e viajar, por exemplo. Meu esposo é assim. Não dá, entende? Meu esposo é muito assim. Eu ficava louca. Eu falava, não, David, não dá. Então ele, não, já vai passar. E ele deitava e dormia, Mayara. Mas eu não dormia. Eu ficava acordada a noite toda e falava, meu Deus, como é que vamos pagar os funcionários? Tipo, tava chegando perto do dia e ele falava, não. Vai dar tudo Vai certo. dar tudo certo. Como é que fala? O apaziguando, né? Meu Deus, mas aí, lá no fundo, eu pensava, eu já tinha tido dificuldade com Sim. isso. E aí eu pensava, não, de novo, não vai dar, né? Aí eu falei, eu vou embora. Só foi essa vez aí que eu quis ir embora, mas daí ele me convenceu a não ir. Pra vocês entenderem o poder da palavra, imagina nós vivendo toda essa situação, Sim. de mal e mal conseguir pagar o salário dos funcionários e tudo mais. Aí chegava lá na empresa, a empresa tinha um espaço lá era 100 metros quadrados, tudo. A gente tinha escritório, produção, tudo lá, tudo junto lá. Uma situação bem difícil. Aí a gente sempre
tava com bastante trabalho e tal, mas é tudo muito apertado. Daí chegavam os representantes lá, que vendiam o tecido e diziam, tá apertado. Aí eu disse, sim, tá apertado, mas nós vamos construir. Aí ele disse, sim, vocês vão construir aonde? Eu disse assim, nós vamos construir ali pra cima, ali, um terreno, numa esquina, ali nós vamos construir. Tá, você já tem o terreno? Não, ainda não, mas nós vamos comprar. Que legal, não sei o quê. Quando o cara saía, a Zilde vinha lá e dizia, Meu Deus, Você tá Deus. que vergonha, louco? você tá ficando louco. Meu Deus, Da já onde pensou vai daqui construir? o cara volta aqui e fala, e começaram a construir? Não, ainda, porque a gente não tem o terreno. Tava Então, profetizando. ele profetizava. E tu sabe, Mayara, que a gente sempre levou muito a sério isso, que quando tinha uma campanha, né, que na nossa antiga igreja, a gente ficou 20 anos em uma igreja, né? Quase 20 anos, 18 anos. E aí ele, nós ia lá orar sobre um terreno que a gente queria comprar. A gente falava, em nome de Jesus, eu tomo posse disso. E a gente fazia a toda nossa diferença, parte, né? né? Isso faz diferença. Então a gente levava a sério isso. E hoje a gente tem construído numa esquina, no São Cristóvão, a fábrica. E a gente mora em cima da fábrica. E Isso, construiu na outra esquina É, a também. gente amei. construiu um Isso prédio é um novo, aprendizado, novo principalmente para quem tá ouvindo e para mim Aham. também. Porque eu também, né, sou recém-casada e eu acho que muitas pessoas que também estão assistindo, é interessante isso. Você tá dentro da tua casa e você determinar as coisas futuras, né? Isso. Muitas vezes eu falo lá em casa, eu sonho muito alto, né? O meu marido já é mais, tipo, Uhum. não, daqui Mas até eu. aqui, tá aqui. E daí eu falo, não, porque nós vamos ter uma casa, vai ser de 2 pisos, não sei o quê. Eu falo assim, eu já profetizo. Daí meu marido às vezes, tipo, me olha com uma cara, ele não fala nada. Mas ele me olha, tipo assim, eu acho que o pensamento dele deve... Mas você tá louca? Tipo, com que dinheiro, sabe? É. E isso é importante, né? Sabe, A Mayara, gente que- saber isso. Tu sabe que isso é algo que desde muito cedo Deus transformou na nossa vida, porque quando nós chegamos na igreja, a igreja, como eu falei no início, né? A igreja evangélica as pessoas têm esse preconceito do dinheiro pro pastor, Sim. dessa parte financeira. Mas isso foi uma área que Deus tratou muito no meu coração. E quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu fui conversar com as pessoas mais bem-sucedidas que tinham naquela igreja. E fui Pedir procurar fazer conselho. o quê? Pedir conselho e aprender, saber o que eles faziam Pra que dava certo. para que desse certo. Isso E é muito rece- importante. E recebi Lembra. muitos conselhos, e isso a gente segue hoje, até hoje na nossa vida. Então, a questão da fidelidade a Deus, de você ofertar a Deus. Então, isso transformou Que a ele nossa vida envolve muito financeira. também o dízimo que falam, né? Isso, Sobre os dízimo 10%, né? Isso. Hoje tem muitas pessoas que elas são muito Resistência. resistentes a isso. Tipo, vamos supor uma situação de passar dificuldade de dentro da casa. Tem que escolher o que você vai pagar de conta. Uhum. E ainda tirar os 10% de dízimo. Nós vivemos isso, Mayara. Nessa época aí que a gente não tinha dinheiro nem para pagar uma parcela de R$ 29,90 do micro-ondas. Eu lembro que a gente planejou, tipo, muito tempo para comprar um micro-ondas, porque dava R$ 29,90. E em 10 vezes, né? E aí, tipo, nós fizemos isso. E muitas vezes assim, mas isso para nós, a gente decidiu que isso seria uma prioridade, porque é um princípio da palavra, entende? Quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Então, nós levamos isso sempre muito a sério. E a gente nunca comentou assim, eu não vou dar porque eu não vou devolver porque não é dar, você devolve. Sim. Porque eu não tenho. Não, a gente colocou isso como uma prioridade na nossa vida. E aí, os nossos pais, os pais do David, hoje eles são diáconos. Os meus pais não, mas o David são diácono na igreja, né? E eu lembro que o meu sogro tinha essa resistência também. E ele falava, né, dessa questão financeira. E chegou um tempo que ele pensava, se eles estão dando, então, né? Estão na igreja, estão dando dinheiro pro pastor, né? Que era o conceito. E eles estão tendo, e muitas pessoas não fazem isso e não têm, aonde que está o erro? Entende? Aí existia essa dúvida na cabeça Sim. dele, né? Então, hoje, só para pegar esse gancho pro pessoal que tá assistindo ali de casa, na situação, vamos supor que alguma pessoa que tá assistindo esse episódio tá passando por uma situação financeira que acaba, querendo ou não, hoje, grande parte dos casamentos sendo divórcio é o lado financeiro. O que vocês, como casal, hoje, bem-sucedido, tem uma empresa, recomendaria para essas pessoas que estão assistindo, que estão passando por esse processo de... vamos deixar de pagar isso para pagar isso? Como que vamos dar o dízimo? Como que vamos fazer? Vou ter que deixar de pagar, digamos, 3 contas desse mês e mês que vem vai acumular? Como é que vamos resolver? Isso não é um conselho,
Tipo assim, a gente vai falar do que aconteceu na nossa vida. Tipo assim, eu digo assim, faça isso. Não, Não. né? Uhum. O que cada pessoa... O que funcionou. O que funcionou na Funcionou pra nossa nós. vida. A gente sempre considerou que o nosso dízimo não é nosso. Então, Sim. eu não considero aquilo como parte minha. Então, se hoje eu tenho, o meu dízimo é R$200, é R$300, aquilo ali não é meu. Eu não posso fazer, comprometer Uso. essa parcela, entende? Uhum. Aí até a pessoa se organizar, ela não vai piorar com isso. Então, ela só coloca ali na planilha, né? Eu aconselho que é muito prudente um casal, principalmente quando está começando. E ontem ainda eu falava com a minha filha sobre planilha, que ela falou que funcionou muito para eles no início do relacionamento fazer isso, né? Saber para onde está indo o teu dinheiro. Você tem lá tudo separado na planilha e você sabe, eu gasto tanto com isso, eu gasto tanto com comida, eu gasto tanto com lanche, com vestimenta, com Tudo. o quê? Eu tenho Então um você orçamento separa. com o que a gente ganha. E a importância do casal ter uma só finança. Uma só. Não a é gente o vê meu muitos dinheiro, é o teu casais, dinheiro. Separado. muitos casais com muito problema financeiro. Por quê? Porque muitas vezes um não tem controle. E daí, às vezes o marido não tem controle, a esposa é mais ponderada, aí um segura aqui e o outro gasta tudo ali. Daí cada um tem o seu, cada um tem a sua conta, cada um tem o seu dinheiro. Aí eu pago o aluguel, você paga a luz, eu pago a água, você paga o telefone e tal. Isso não vai funcionar nunca na vida. Tem que colocar tudo na mesma conta e aí administrar junto. Junto. Porque como que eu sou uma só carne com o outro? Cada um paga o que quer, cada um faz o que quer, vai onde quer. Aí não existe uma organização. E onde não existe a unidade, também não tem como Deus agir, entende? Sim, Precisa claro. ter essa unidade, estar os dois ali em concordância do que fazer. E aí, Zilde, mas quando um dos dois não é cristão, por exemplo, não aceita isso. A pessoa que ela precisa se posicionar. Então, olha, Sim. não brigando. Eu sempre digo, não xingando, não usando desse tipo de argumento, não transforma a vida de ninguém. O que vai transformar a vida do não crente, do cônjuge não crente, é justamente o comportamento do que é. Então, como eu estou agindo, olha, eu entendi isso, isso é uma primícia na minha vida. E eu vou deixar de pagar isso. Eu vou deixar de comprar isso pra mim, né? Porque nós mulheres gostamos de comprar Sim, coisas, claro. né? Então, a gente fazer isso. E isso vai se tornando, Maiara, com o tempo, um hábito natural. Não é forçado. E a gente nunca fica contando isso pra ninguém, né? Muito raramente a gente fala disso, só porque agora a gente tá aqui falando desse princípio que foi na nossa vida, né? E que foi funcional. E que funcionou. E funcionou. E se você for hoje conversar com os nossos filhos, com o Davi de 15 e a Júlia de 22, eles têm o mesmo posicionamento. Porque para eles não existe outra possibilidade. Porque essa é uma verdade que sempre... se eu ficar dentro da minha casa, nós ficássemos, por exemplo, quando estávamos com dificuldade financeira, brigando e dizendo, mas também a gente fica dando dinheiro na igreja, entendeu? A criança, ela vai absorvendo que aquilo é uma coisa ruim. E não uma coisa que vai trazer uma mudança na nossa vida financeira, que foi o nosso caso. Eu não tenho dúvida, eu falo isso. Lá na empresa tem funcionários que ainda são daquele tempo, que recebia o cheque, como que era, David, o cheque? Pagava eles com cheque predatado. Ah, Chegava o dia 5 lá, eles iam lá e diziam, vou pagar o salário. Fazia, assina a 30 folha dias. aqui, podia descontar só dia 20. E aí Nossa. tem um funcionário lá que ele brinca que era o cheque Jesus, né? Ele vai e logo volta. Ele logo voltará. E aí, então tem esses, e às vezes alguns eles ainda usam, né? Assim, Zilde, desde que você chegou, começou a mudar. Mas não é verdade. Desde que Jesus chegou, começou a mudar. Que daí tudo começou a fazer diferença. Isso, desde que Jesus chegou, ele começou a mudar a nossa vida por causa dos princípios que a gente começou a aplicar, em né, prática, na nossa né? vida. Hoje tem muita gente que deve estar assistindo esse episódio e deve estar se perguntando em desistir o casamento, desistir, não consigo mais. 50% hoje eu acredito que seja realmente a finança e 50 outras coisas, né? Que a gente pode até fazer um outro episódio para voltar a falar disso. O que vocês hoje falaria para essas pessoas que estão assistindo e estão pensando em desistir do casamento? Eu falaria pra pessoa assim, ó, se você já fez a tua escolha,
você já gastou essa ficha, né? Porque tu já escolheu essa pessoa. Não tem Então, como voltar atrás. se você for pela palavra, essa escolha já tá feita. Então, você precisa escolher fazer dar certo. E essa decisão precisa vir dos dois. Então, eu diria, conversem, sentem como adultos, não como criança mal instruída. Como um adulto maduro que sabe que precisa, independente até da religião, nem trazendo somente para quem conhece a palavra. Independente disso, eu vou me posicionar nisso. Eu vou fazer assim, a gente quer fazer o nosso casamento dar certo? Então vamos fazer acordos. Vamos acordar que a gente vai fazer assim na questão financeira, a gente vai organizar, a gente vai colocar numa planilha, num caderno, sei lá onde, mas discriminar aonde que está indo o nosso dinheiro e a gente vai fazer cortes necessários. Se eu não posso ir no cinema, eu não vou. Se eu não posso ir comer lanche 3, 4 vezes por mês, eu vou escolher fazer alguma coisa entre o casal uma vez por mês. Nós, Maiara, no início lá do nosso relacionamento, que a Júlia era pequena, nós fazia essas escolhas. E eu lembro que nós guardava dinheiro 3, 4 meses. Eu acho que você nem conheceu o CD, né? Eu conheceu? Conheci. Então, nós fazia, porque nós tinha isso como princípio de não comprar CD pirata. Sim. Aí a gente fala, a gente vai comprar um original, mas a gente fazia um orçamento de 3 meses pra gente conseguir comprar um CD. Aí você vai dizer assim, mas o CD era uma coisa tão barata. Mas a gente não tinha. Mas não tinha. Entendeu? Pra comprar. Então a gente fazia essa organização. Aí, a gente não podia comer fora. Às vezes a gente comia uma pizza a cada 2 meses. A gente fazia em casa qualquer coisa lá, muito, muito restrito ali. A gente comeu muito miojo na vida. O David hoje, ele é todo fitness, né? Então ele é totalmente contra o miojo. Miojo não entra na nossa casa. Meu Deus, eu passei alguns anos comendo só miojo também. Meu Sim, Deus. O nosso filho fala que a gente é hater da Coca-Cola, do miojo. Mas na época não tinha escolha. A gente comia aquilo Tinha que mesmo. comer, né? Nem tinha o conhecimento também que aquilo fazia tanto mal, né? Sim. E então a gente fazia essas... eu dou esse conselho. Alinhem tudo. Conversem. E tomem a decisão de fazer dar certo. Porque não tem como uma terceira pessoa entrar no relacionamento da pessoa que é Jesus Cristo sem ser convidado. Sim. E ele vai ser esse cordão de 3 dobras que a palavra diz que aí ele vai se tornar forte o relacionamento, ele precisa fazer parte. E quando um dos dois desistem, um dos dois precisa se posicionar. Então eu desisti, eu não quero mais. Então, se a pessoa que ela escolheu ficar casada, ela se posicionar em Jesus, orando e buscando em Deus sabedoria, buscando graça de Deus, porque precisa de muita graça, né? E aí, Deus vai dar a sabedoria, porque é isso que eu falei. Se a gente não tomar essa decisão, Maiara, outro dia ainda a gente aconselhava um casal que eu falei, olha, se você não se conscientizar de que você também precisa mudar, você não vai ficar casado nem com essa, nem com a próxima, nem com a outra, porque vai só colisionar divórcios. Porque às vezes a pessoa só muda de relacionamento para fugir, mas não muda nada em mim, eu só troco de sogra. Porque não muda nada, né? Sim. E, pastor David, um recado aí pros homens. Os homens, eu sempre falo que antes de eu ter uma aliança com a Zilde, eu tenho uma aliança com Deus. Então, no meu pensamento como que eu vou... Eu tenho essa convicção de que se eu quebrar essa aliança que eu tenho com ela, eu vou estar quebrando primeiramente a aliança com Deus. Quando nós quebramos a aliança com Deus, não tem como nada dar certo. Então a gente precisa entender que é o temor do Senhor que faz toda a diferença na nossa vida. E o temor não é ter medo. O temor é você respeitar, você amar de tal maneira, né? Assim como diz em João 3,16, né? Que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu filho, né? Sim. Unigênito, para que nós pudéssemos ter vida. Então o temor do Senhor é o que vai fazer toda a diferença. Para que o nosso casamento dê certo, para que as nossas finanças dê certo. Então, é o primordial. Só para encerrar, Maiara. E para quem tá desiludido, às vezes, né? Já teve um relacionamento, já não deu certo, o outro relacionamento, o terceiro, o quarto relacionamento. Eu sempre falo, é a partir de agora. Então, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Não adianta eu querer, mas agora já que não deu certo o passado não volta. E Deus, Ele lança no mar do esquecimento as nossas
os nossos erros e ele esquece, a Bíblia diz. Quem fica lá pescando somos nós. Não vai dar. Porque, então, a gente lança no mar e esquece. E agora eu vou fazer diferente. Relaciona ali. Esse meu comportamento era o que dava briga. Então, eu vou mudar. Esse meu comportamento, porque vai dar, no próximo relacionamento geralmente vai dar confusão por causa dos mesmos erros, né? Então, quando a gente pensa que eu preciso mudar também, porque quando a gente conversa com casais, geralmente, se eu ouvir só ele, se o David ouvir só ele dá totalmente razão pro homem, né? Se eu ouvir só a mulher, eu dou totalmente razão para ela. E por quê? Porque os dois têm razão nas suas mágoas. Porque geralmente ninguém briga sozinho, né, Mayara? É geralmente a gente tem os dois, a coparticipação, né? Sim. Então é isso. Então, a partir de hoje, eu vou orar a Deus, eu vou acreditar que existe pessoa diferente. Existe alguém preparado para mim nessa terra. Amém. Eu só preciso encontrar. É isso aí, gente. E o nosso casamento precisa ser cultivado. É assim como um jardim. Todo dia. Todo dia você precisa cultivar. Se você pegar um jardim e abandonar ele, o que vai acontecer? Vai começar a crescer mato, vai começar a vir um monte. Por mais que tenha flores lindas lá, todas plantadas, cuidadas. Morrer, né? Se abandonar, Sufocar. os matos vão começar a crescer, vão sufocar aquelas flores vão começar a ficar sufocadas e vão morrer. O nosso casamento é da mesma forma. A gente precisa todos os dias estar cultivando, cuidando, perdoando, fazendo o que é necessário. E de que forma a gente vai fazer isso? Como a Zilde falou no início. Estar em ambientes que a gente vai estar aprendendo. Como você falou, né? Você é casada há pouco tempo. Sim. Eu estou em ambientes que me ensinam a ser melhor. Eu vou participar do JET Casais. Eu vou participar de um curso de casais. Sim. Eu vou participar... Vai auxiliar o De crescimento, um evento, né? De um evento no ambiente. Independente da placa de igreja, né? O importante é você se envolver, estar nesses ambientes que você vai ouvir. Hoje também tem muito conteúdo bom na internet, né? Você ouvir sobre o assunto. Sim. Porque a maioria não quer nem ouvir. Não. Fala, não, esse assunto não dou conta de ouvir, porque lá em casa é totalmente diferente, né? É verdade. Mas é isso aí. Amém. Gente, o nosso conteúdo, na verdade, se a gente for começar a falar, a gente tem muita coisa pra falar, Muita né? coisa. É muito aprendizado. Eu tô aqui, nossa, a gente aprende mesmo com pessoas com 25 anos hoje de casado. Eu nova ainda no início do casamento. Mas vou chamar vocês mais vezes pra gente falar mais sobre isso. Eu acho que é um conteúdo e é um assunto que muitas pessoas precisam e tem pouco conhecimento e a gente precisa saber, aprender, né? Eu sou nova, eu sei que a gente precisa saber e levar essa história, o testemunho de vocês e ver que sim, tudo é possível. Amém. Mais uma vez, obrigada Obrigada, pela Mayara. presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui comigo e que Deus venha abrir mais oportunidades para vocês estarem aqui no podcast Vida Cristã. Amém. Muito obrigada, Obrigada, Mayara. gente. Muito obrigado, hein? Uma palavra que transforma.